A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica às jovens, editada pela editora CPAD, lição de número 12, que está trazendo o título Venha Depressa. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 e nesse trimestre, nas lições bíblicas jovens, está trazendo o título Sejam Firmes, Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Nós já passamos por 11 lições nesse trimestre. Estamos quase findando, só faltando 2 lições, que é a de número 12 e a 13, para nós fecharmos então o terceiro trimestre de 2023. E na lição de número 1, nós estudamos Introdução à primeira carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, instruções para as mulheres. Na lição de número 5, instruções para os pastores. Na lição de número 6, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Na lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Na lição de número 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Na lição de número 9, conselhos de Paulo a Timóteo. Na lição de número 10, a segunda carta a Timóteo. Na lição de número 11, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Seja Firme. E na próxima lição, que é a lição de número 12, que nós estaremos estudando no dia 17 de setembro de 2023, que vai ser o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando Venha Depressa. E o texto principal para essa lição diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Resumo da lição. De uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. O texto bíblico está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, os versículos de número 1 até o versículo de número 9, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Introdução. No ano 67 da era cristã, Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos e que atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano 64 d.C. As prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Roma era uma cidade espetáculo com tantas atrocidades praticadas. Corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas. Paulo foi uma das vítimas de Nero, de uma das cadeias romanas,
possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, que ele escreve a Timóteo e apela para que vá vê-lo depressa. Na lição dessa semana vamos meditar acerca desse momento crucial da vida de Paulo e seu anseio de ver Timóteo mais uma vez. E o primeiro tópico traz o título Pregue a Palavra. No primeiro subtópico, Consciência da Missão. No segundo subtópico, a missiologia paulina. No terceiro subtópico, o conteúdo da pregação. Segundo subtópico traz o título Combati o Bom Combate. Primeiro subtópico, a expectativa do apóstolo. Segundo subtópico, a transição. Terceiro subtópico, oferecido como libação. Terceiro tópico traz o título O Desfecho Paulino. No primeiro subtópico, o apelo a Timóteo. No segundo subtópico, as decepções de Paulo. No terceiro subtópico, triunfo escatológico. E agora, vindo para o livro de apoio, na lição de número 12, ou o capítulo de número 12, que está trazendo o título Venha Depressa, está baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 1 a 22, que nos diz: o capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo contém as últimas palavras escritas do apóstolo, que são conhecidas da cristandade. Apesar da condição pessoal em que se encontrava, a sua primeira preocupação não era consigo mesmo, mas sim com o ministério da pregação da palavra de Deus. Por isso, ele parte para o encerramento da sua última carta, instando a Timóteo que prosseguisse firme na proclamação do Evangelho. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. A carta é repleta de apelos, incentivos e orientações para que o jovem ministro continuasse o serviço de pregação e defesa do Evangelho. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo utiliza novamente a expressão conjuro-ti, que no grego, dimatrin-romai, um apelo solene, como já fizeram em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Na primeira carta, o apelo dizia respeito ao emprego da imparcialidade na disciplina dos presbíteros. Agora, a conclamação de Paulo visa dar uma incumbência missional a Timóteo. Como analisa Donald Gutierrez, a característica solene da presente incumbência é duplamente comovente, pois é o conselho de despedida do idoso guerreiro ao seu jovem e um tanto tímido enviado. A ênfase de Paulo é clara especialmente pelo uso de diferentes verbos, com os quais demonstra a diversidade de formas que Timóteo deveria usar para pregar a palavra. Aliás, não podemos também nos esquecer da incisividade da expressão pregues a palavra, que tem a ver com zelo com o conteúdo escriturístico. Paulo adverte a Timóteo que pregasse a palavra a tempo e fora de tempo, sendo perseverante na exposição da correta doutrina. O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada apesar do desejo dos ouvintes. Esta era uma advertência essencial, inclusive porque o apóstolo já previa tempos em que as multidões iriam rejeitar a sã doutrina, a doutrina ortodoxa, pura como contida na palavra de Deus, preferindo mensagens que estivessem segundo seus desejos pecaminosos. Pelo emprego de distintos verbos, entendemos que a variação na forma de pregar poderia ocorrer, também sempre mantendo o conteúdo. A palavra, mesmo sendo um profundo conhecedor da filosofia e poesia do seu tempo, além de questões políticas e culturais,
Paulo não deixa dúvida de que o ministério pastoral deve ser dedicado a exposições das Escrituras. Pregue a palavra. O caráter de imperativa e urgência contido na expressão pregue a palavra é enfatizado por Donald Gutierrez, em função do verbo grego empregado por Paulo. Diz Gutierrez: no grego, o verbo na expressão grega, a palavra está no tempo airisto, o que, juntamente com os sucessivos imperativos, aumenta o caráter solene e definitivo das ordens. O apóstolo considera que Timóteo está em uma crise na qual precisa tomar decisões de forma claramente afirmativa. Ele tem de pregar como nunca antes a palavra na qual foi nutrido. O verbo episteme, na expressão prepara-te a tempo e fora de tempo, significa estar de prontidão, estar à mão. Por isso, a acepção aqui parece ser a de que o ministro cristão tem de estar sempre de serviço. Ele tem de aproveitar cada oportunidade de servir, não importa se a ocasião pareça ou não oportuna. Embora Gutierrez considere que a mesma referência a estar preparado não se aplica apenas à pregação, mas também às muitas outras. A ênfase aqui é realmente na incumbência dada a Timóteo para o fiel exercício do ministério da palavra, com clara prevenção acerca do conteúdo, como já assinalado. Como sabemos, a mistura da pregação com elementos da intelectualidade humana, o que geralmente é feito para agradar a vaidade dos ouvintes e a do próprio opositor, nunca foi admitida por Paulo, que teve o cuidado de abster-se de palavras persuasivas de sabedoria humana, a fim de não produzir uma fé superficial apoiada na sabedoria dos homens e não no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24. O exemplo de Paulo e o seu enfático ensino a Timóteo é eloquente e altamente aplicável e necessário para todos os tempos, em especial para nossos dias, quando novas teologias surgem constantemente transtornando as doutrinas fundamentais da Bíblia, com ensinos manchados de superficialidade e desprovido de poder. O mais trágico é que isso encontra grandes públicos, como previu Paulo, exatamente por serem doutrinas que buscam suavizar o ensino público, tornando-o palatável para qualquer pessoa, sem exigência de arrependimento e mudança de atitude. Atualmente, métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativas para que as igrejas sejam relevantes, defendem um jeito humanista secular de fazer missão, no qual a essência não é a pregação do evangelho. Não desconsideramos que a igreja possa, e até deva, em alguns casos, desenvolver outras ações no seu dia a dia, de cunho social ou cultural, por exemplo. Só que nenhuma delas pode substituir a sua principal missão, que é a pregação do evangelho no poder do Espírito, fruto de constante busca em oração. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do evangelho, em primeiro plano, não tem respaldo bíblico. Somente a pregação da palavra de Deus gera fé salvífica. Romanos capítulo 10, versículo 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Rejeição à sã doutrina. Logo após recomendar a Timóteo plena dedicação ao serviço da pregação, o velho apóstolo indica as razões da sua tão ardente exortação. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que vemos hoje. Cresce o número de doutores que torcem as escrituras a partir das suas concepções, a fim de ajustar os seus ensinos aos desejos dos seus ouvintes. Em tais igrejas, nada mais é pecado, nem mesmo a homossexualidade. Em nome de uma teologia inclusiva, rejeitam o que dizem as escrituras. Em Levítico capítulo 20, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 28 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Sempre que se rejeita algum trecho da Bíblia e produzem-se interpretações que ardem aos nossos próprios desejos, opera-se um mortal desvio da verdade, culminando em apostasia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Rejeitar as escrituras, ainda que apenas um trecho, é um perigo gravíssimo, pois a Bíblia toda é divinamente inspirada. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não é a palavra de Deus que deve amoldar-se a nossas preconcepções e desejos. Nós é que devemos renunciar a nós mesmos e submeter-nos a ela. O tempo da partida. Era o ano 67 da era cristã. Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano 64 d.C. As prisões e os martírios multiplicavam-se por todo o império. Roma era uma cidade espetáculo com diversas atrocidades praticadas. Corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas. Paulo foi uma das vítimas de Nero. Foi de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, e esperando pela sua execução, que ele escreveu a Timóteo pedindo que fosse vê-lo depressa. A sua consciência da proximidade da morte era evidente, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Essa franqueza revela-nos um dos principais traços característicos da personalidade de Paulo: a autenticidade. Como um cristão autêntico, ele não usava de quaisquer expedientes que pudessem pô-lo como um totem ou ídolo, seja ressaltando experiências espirituais extraordinárias, seja escondendo aspectos negativos da sua vida cristã, como, por exemplo, as suas fraquezas. A segunda carta a Timóteo talvez seja o texto que revela um Paulo ainda mais humano. Frases como: o tempo da minha partida está próximo, procura verter comigo depressa, e todos me desampararam, mostra um homem sem nenhum tipo de arrobo, bem consciente da sua afabilidade. Isso não conflita com o fato de que, por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria ainda nos seus dias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Em princípio, esse dever deve ser o anseio e a esperança de todo cristão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 a 14, e 1 João capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 2 e 3. Logo, não poderia ser diferente com Paulo. Apesar dessa expectação escatológica, ele mesmo afirmava que o conhecimento do que haveria de acontecer a ele durante o seu ministério era revelado a ele progressivamente. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Dessa forma, as circunstâncias que Paulo passou a viver produziram nele o entendimento de que o seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por meio do arrebatamento, como ele esperava.
O apóstolo precisaria, como tantos outros santos, passar pela morte e aguardar o dia da ressurreição, como já havia ensinado para consolo dos cristãos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23, 51 a 57 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Isto está explícito na referência que fez ao recebimento da coroa da justiça e recompensa que Paulo espera receber do justo juiz naquele dia, perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 14, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Preparando a transição. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo indica claramente que o seu enfático propósito com o encorajamento e as recomendações transmitidas ao seu fiel cooperador era passar-lhe o cajado, a tocha ministerial. O apóstolo tinha plena consciência da iminência da sua morte. No versículo imediatamente anterior, no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo fecha a frase com a sentença "cumpre o teu ministério", enquanto abre a próxima seção indicando o porquê. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Esse é um grande sinal de maturidade e convicção espiritual. Paulo foi um líder extraordinário, além de cumprir o seu ministério sob formar outros líderes, dando-lhes oportunidade e espaço para servir. Já no fim da vida, teve a tranquilidade de comissionar os seus auxiliares, especialmente Timóteo, a dar prosseguimento na obra de propagação do Evangelho. Um dos sinais da boa liderança é uma transição tranquila. Paulo combatera o bom combate, enfrentou oposições de todos os lados. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 e capítulo 11, versículo 26. Batalhas espirituais. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E fortes resistências ao seu ministério, como por exemplo a de certo Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O apóstolo, entretanto, permaneceu firme e concluiu a sua carreira sem perder a fé. Oferecido como libação. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo volta a usar a mesma figura de linguagem que usou em Filipenses capítulo 2, versículo 17. A sua vida estava sendo oferecida como libação ou aspersão de sacrifício, uma demonstração concreta da sua entrega pessoal à causa do Evangelho, do seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. Paulo recorre em analogia ao modelo sacrificial retratado nas Escrituras, conforme analisa Ciro Sanchez-Simbordi. Nos tempos do Antigo Testamento, quando os animais eram sacrificados, o sangue deles era derramado sobre o altar. Nosso pregador modelo vê a sua vida como um cálice derramado na presença de Deus, mesmo consciente de que o sacrifício oferecido por Jesus foi perfeito. Ele acredita que era o seu dever oferecer-se por amor a Cristo. O que isso significa? Que Paulo não deve reter a sua vida para si mesmo em momento algum, mas deixou de gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. Atos capítulo 20, versículo 24, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. O resultado do seu trabalho alcançaria bilhões de pessoas em todas as eras da igreja. Quase 2000 anos depois, continuamos sendo edificados pelos seus exemplos e palavras. Assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo de toda a história da igreja. Em nossos dias, muitos estão sob forte perseguição por causa da fé em Cristo e em países como Afeganistão, Coreia do Norte, Somália e muitos outros. As Portas Abertas, conhecida organização cristã internacional fundada em 1955 pelo jovem missionário holandês irmão André, apresentam a lista mundial da perseguição em 2023 no seu site, em www.portasabertas.org.br.
A perseguição extrema ou severa em 50 países. Oremos por eles. E oremos também pelo Brasil para que continuemos tendo liberdade religiosa. Recordemos que a exortação de Paulo a Timóteo não é o ativismo político, mas a oração. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. O epílogo paulino. Paulo encaminha-se para o fim da sua carta fazendo um forte apelo ao seu jovem e fiel cooperador. Procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. Capítulo 4, versículo 9 e 21. A indicação do tempo oportuno antes do inverno tem uma explicação objetiva. Naquela época, as navegações costumavam ser interrompidas na estação invernosa, geralmente entre novembro e março. Caso se atrasasse, o tempo de chegada de Timóteo a Roma seria muito prolongado em função do inverno. Paulo também menciona a necessidade da sua capa, que deixara em Troade, e que era útil para protegê-lo do frio. Conforme Ciro Sanchez Borde observa, não havia muita roupa naquele tempo. Ter duas capas era sinal de vida relativamente abastada. Paulo precisa da sua capa, uma pesada vestimenta usada pelos viajantes, para cobrir o seu corpo na masmorra gélida onde está aprisionado. Entretanto, também necessita de algo que seja bom para a sua alma e o seu espírito, pois sentia o desejo de ler e de estudar a palavra de Deus. Traze os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Ele mesmo ensinara aos crentes de Tessalônica que o ser humano é tripartito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Logo, o seu espírito precisava dos pergaminhos, as escrituras, a palavra de Deus, que penetra na divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A sua alma de conhecimento, livros, e o seu corpo de aquecimento, capa. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma a tempo de rever Paulo e entregar-lhe as suas encomendas, a capa, os livros e os pergaminhos. Historiadores clássicos, como Eusébio de Cesareia, registram que Paulo foi martirizado por ordem de Nero. Isso deve ter ocorrido ainda no ano 67 d.C., como já registramos. Nero suicidou-se em junho de 68 d.C. As decepções de Paulo. Como todo grande líder, Paulo também experimentou decepções com os seus liderados. Na verdade, o fim da vida do apóstolo não foi muito animador no que diz respeito à assistência dos seus companheiros. Isso acontece muito e o cenário evangélico, infelizmente, não escapa disso. Muitos líderes influentes sofrem terrível abandono quando deixam as suas posições. Alguns liderados parecem ser muito leais aos cargos e não às pessoas. Paulo cita nominalmente Demas, que estava entre os seus colaboradores, por ocasião da sua primeira prisão em Roma, ao lado de Lucas, em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Talvez a intensidade das últimas perseguições tenha o desanimado. Amando o presente século, expressou que indica que ele trocou as promessas de uma recompensa celestial pelo sofrimento como cristão por alguma facilidade ou oportunidade da vida presente. Outros cooperadores certamente se deslocaram a serviço da obra de Deus, como Crescente e Tito, e o próprio Tíquico, que Paulo enviou a Éfeso.
provavelmente para substituir Timóteo na sua ausência. De qualquer sorte, por ocasião da primeira defesa, a audiência preliminar a que Paulo foi submetido, todos haviam desamparado o apóstolo, certamente temerosos diante da implacável e cruel perseguição de Nero. Triunfo escatológico. Apesar de sentir-se abandonado pelos seus companheiros, Paulo estava firme na sua fé e o propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia, o Senhor Jesus. Ele havia-o assistido, fortalecido e livrado da boca do leão. Gordon Fee analisa o contraste que o apóstolo apresenta entre o abandono dos seus companheiros e a assistência do seu Senhor, tirada dos versículos 16 e 17 de 2 Timóteo capítulo 4. Ninguém me assistiu, todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Como sempre nos escritos de Paulo, a última palavra é a de Deus, mas o vocábulo de em contrastes com todos que desampararam o apóstolo, o Senhor me assistiu. O Senhor fez duas coisas quando assistiu o seu apóstolo. A primeira, em muito significativa, tinha que ver com o evangelho de Paulo. Ele me fortaleceu. Timóteo capítulo 1, versículo 12. Para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. Em segundo lugar, o Senhor me livrou, o que está subtendido pela forma passiva no grego. Fiquei livre da boca do leão. Essa metáfora há muito tem sido assunto de debate. Satanás, Nero, o próprio império e a morte, todos têm sido propostos como o leão. Na sequência, o apóstolo expressa a sua confiança de que o mesmo Senhor haveria de livrá-lo de toda má obra. Ele ia guardá-lo para o seu reino celestial. Está aqui, sem dúvida, a manifestação da sua esperança escatológica. A morte não seria o seu fim. Os céus certamente o esperavam. Paulo sentia-se desamparado pelos seus companheiros, mas não desanimado. A sua esperança sempre esteve em Cristo, como conclui Gordon Fee. Mais uma vez, o foco da carta se concentra na escatologia, na forma de uma das vozes triunfantes certezas de Paulo. O que Deus já realizou em Cristo, ele considera até a consumação final. A salvação que Deus começou, ele completará de verdade. Tal nota de triunfo escatológico, sem mencionar as vitórias passadas, exige uma doxologia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, capítulo 6, versículo 15 a 16. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Com a segunda carta a Timóteo, Paulo anuncia o encerramento do seu ministério literário cheio de fé e esperança e passa o bastão ao seu fiel companheiro, amigo leal e amado filho na fé, desejando-lhe pleno vigor espiritual. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Mas a conclusão do seu texto tem uma nota universal. A graça seja convosco. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 22. Paulo escreveu a Timóteo, mas também escreveu a todos nós. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: Paulo teve Timóteo como fiel cooperador, pronto tanto para assisti-lo pessoalmente como para cumprir missões distantes. Quando designado, que o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão humilde em nossas igrejas locais, ao lado de nossos líderes ou onde quer que ele nos envie, sempre sob a autoridade de nossa liderança. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, Lições Bíblicas Jovens.
editada pela editora CPAD, que trouxe o título Venha Depressa. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixarmos aqui a última lição, que é a lição de número 13, fechando o terceiro trimestre de 2023, que vai estar trazendo o título Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.